Namastê. Boa tarde, pessoal aí do outro lado da tela. Não entrou ninguém ainda, vai entrando. Hoje a gente vai ter uma presença ilustre aqui conosco, nos prestigiando, nos dedicando o seu tempo para compartilhar com a gente experiências nessa vida do yoga. Teremos Joseph LePage, muito conhecido, diretor lá da Montanha Encantada. Um local, sem dúvida nenhuma, que é um lugar de desejo de muitos praticantes do Brasil e do mundo. Local que oferece cursos internacionais também, então recebe muito estrangeiro. O pessoal está meio devagar para entrar hoje. Inclusive eu estava comentando hoje até com a Rô, essa coisa de Instagram, parece que o nosso está meio devagar, sei não. Deixa eu... Oi, Pati, só temos um ao vivo por enquanto. Deixa eu encaminhar, não sei se tem como encaminhar para todo mundo. Ah, tem que selecionar, fica mais difícil. Olá, Maria Lúcia. Oi, Ju. Estamos com poucos espectadores ainda. Mudou alguma coisa aqui? Ô, Sandrinha! Mudou alguma coisa aqui para mandar o convite? Onde é que é? Toda semana parece que o Instagram muda, não? Tânia, será que a Tânia está online para entrar, mandar o pedido? Anunciei já, Joseph LePage, presença ilustre. Ô Ju, como é que manda? Ah, você não vai saber também, desculpa falar assim com você, mas eu acho que você não vai saber também. Como é que manda convite? Antes tinha um... Ah, não. Antes tinha... Aqui, deixa eu ver. Antes era bem fácil, tava o negócio aqui. Deixa eu ver se foi. Convidar para participar. Oi, Sam! Nessa, meu Deus, não dá para entender mais as coisas. Antes tinha um negocinho que era só apertar, já ia o convite. Estão mudando muito o Instagram. Ah, já entraram lá? Entrou direto. Oi, Tânia. Tô aqui. Estamos Boa tarde, Joseph. Namastê, pessoal. Muito grata pela presença. Ô, Tânia, abaixa um pouquinho a câmera aí do professor, por favor, que tá aparecendo muito alto. Para aparecer um pouquinho mais... Tá. Peraí. Eu estava comentando que o Instagram parece que muda toda semana a configuração. E daí eu não estava achando como mandar o convite para vocês. E a gente tinha ajustado aqui a câmera. Pri, tu consegue chamar lá? Dá uma olhada aí, veja se alguém consegue ver, Tânia. Se vocês acharem que tá bom, o professor está aparecendo só a cabeça assim dele aqui, daqui para cima, um pouco longe, eu achei. Mas se vocês estiverem confortáveis assim, não tem problema. O mais importante... A gente já vai alterar. Tá. Muito legal a presença. Joseph, em nome da diretoria da Aliança, agradeço bastante aí o seu tempo disponível para estar com a gente. Claro, não. Mas ele pode girar para mim. Mas ele tem um truque aqui que o Lion me ensinou, mas eu não estou lembrando. Melhorou muito. Melhorou bastante. Obrigada, Tânia. Imagina. Então, estamos ao vivo, Joseph. Já sei resolvendo. Deixa eu ver como é que tá teu microfone, Joseph. Fala comigo, por favor. Testing. Tá bom. Tá legal, tá ótimo. Agora aproximou, agora tá bem bom. A imagem tá bem boa. Bom, então, pessoal... Prontinho? Tá prontinho, podemos iniciar. Já fiz a tua breve apresentação. Você é uma pessoa bastante conhecida, então dispensa um pouquinho a minha parte de apresentação. E agora a gente quer ter o prazer de ouvir de você um pouco da sua história,
aquilo que você quer compartilhar com a gente, que a gente costuma perguntar para todos os entrevistados, o primeiro contato com a prática. Então, agora, trazer um pouquinho as memórias e apresentá-las na medida em que você assim quiser. Sim. Eu comecei yoga na faculdade, nos anos 70. Eu comecei primeiro com o estudo da filosofia de meditação. E foi no terceiro ano da faculdade que eu comecei as aulas de yoga. Eu fiz um ano de faculdade num intercâmbio na Inglaterra. E foi lá que eu tinha a primeira aula de Hatha Yoga. E eu acho que foi o método Shivananda. Ótimo. Eu lembro porque a gente começou de cabeça para baixo. E a única coisa que eu lembro que me destaca daquela experiência é que a professora, bem em inglês, ela falou: não pode tomar banho de banheira antes de vir para a aula. Isso é proibido, é trapassar. Então, você vai ficar flexível assim, de forma incorreta. Foi a única coisa que eu gravei daquelas aulas. Olha que interessante! Mas a única coisa que eu lembro daquelas aulas. Mas foi naquele mesmo ano que eu fiz meu primeiro retiro de meditação num mosteiro de budismo tibetano na Escócia, que se chama Samye-lin. Uhum. E na escola de Choyam Trungpa Rinpoche. Você sabe se existe ainda esse mosteiro, Joseph? Claro que existe. É? Claro Na que Escócia? existe. Eu vou imaginar que sim. Samye-lin é o nome do lugar. Porque é muito popular o budismo tibetano lá na Escócia. Que legal. E você voltou para lá depois, algumas vezes? Mas aquela lá foi a minha experiência. A filosofia eu comecei antes, comecei na segundo ano da faculdade. Eu tinha curso sobre Krishnamurti e outras sobre Zen. E então isso foi um início nesse caminho. E foi mais tarde, nos anos 80, que eu descobri, eu tinha continuado com essa conexão com o budismo tibetano, depois daquela experiência. E foi nos anos 80 que eu encontrei o Yoga Kripalu. Uhum. Esse centro Kripalu eu acho que é o maior centro de yoga lá dos Estados Unidos. E encontrei o Kripalu, estudei nos anos 80 e tornei professor em Kripalu nos anos 90 e fiquei em Kripalu como professor 25 anos. Eu não sabia disso, Joseph. Kripalu foi uma aula que eu fiz, uma das melhores aulas da minha vida. Eu amei. Só que não é muito comum aqui no Brasil. Eu não vejo muitos lugares que ofereçam essa modalidade, né? Sim. Eu não sabia que você tinha sido professor de Kripalu. O que acontece é que eu iniciei esse curso de Yoga Terapia Integrativa em 93. E em 95, o Kripalu interessou pela ideia de yoga terapia. Então, eu fiquei todos aqueles 25 anos ensinando yoga terapia lá no Kripalu. Ah, entendi. E mesmo então, eu estava ensinando o meu próprio curso lá. Ah, que legal, Joseph. Olha, quanta coisa que a gente não sabia, né? Você é tão conhecido e tem tanta história. E foi através de pessoas aqui no Brasil que tinham estudado lá em Kripalu que eu vim a primeira vez para o Brasil para dar curso em 96.
de curso em 96, de 96 até 2000. Onde você deu esse curso? E daí, no Rio de Janeiro, Na escola de eu, algum... a cada mês. Não, foi num retiro. Não lembro agora os nomes. A gente usou vários retiros lá nas montanhas, mas um grupo de alunos muito bons. Até hoje em dia, tem até os filhos e filhas daquele primeiro grupo fazendo aula de professor de yoga aqui na montanha. Nossa, que legal! Que legal! Aham. Uhum. Muito legal. Deixa eu só te falar que entrou foi, uma pergunta já. Eu comentei, né, com a Tânia essa questão das perguntas e pediram para você falar um pouco mais do Kripalo. Você poderia dar uma explicação mais assim resumida mesmo do método, as diferenças, a abordagem? Sim, eu acho que o que destaca do yoga do Kripalo seria a criatividade. As aulas são muito criativas e elas às vezes usam arte, usam dança, usam humor. Então, por isso, eu acho que isso que destaca do Kripalo. Então, também que a aula de yoga lá se chamava de meditação em movimento. Então, esse lado espiritual é muito importante dentro do Kripalo. Sim, sim. Então, de uma certa forma, em vez de continuar como eu fui treinado como professor de yoga Kripalo, mas em vez de continuar como professor de yoga Kripalo, eu criei meu próprio método e Kripalo abraçou meu método para yoga terapia. Entendi. E está usando até hoje. Entendi, muito legal. Está usando yoga integrativa até hoje lá nas aulas delas. Que legal, que legal. Depois eu vou querer me informar mais. Deixa eu te avisar uma coisa. Daqui a pouco eu vou sumir, porque eu tenho limite de tempo de uso. Vai ser questão de segundos. Não se assuste que eu volto na sequência, tá? Sim. Daqui uns 3 minutinhos, tá bom. ele vai dar uma sumida e eu volto na sequência. Então, bom, você falou dessa em 96, essa tua primeira formação no Rio de Janeiro. Mas em 2000, daí eu casei com Lili Naboui. Em 2000, a gente tinha essa visão de expandir yoga aqui no Brasil. Obviamente tinha bastante yoga, tinha essa influência de professor Hermógenes tão forte, mas a gente queria um espaço para yoga desabrochar. E daí veio essa ideia da Montanha Encantada. E foi realmente a ideia não era ter um lugar tão grande. O que aconteceu? A gente estava construindo um lugar menor. Em pouco tempo apareceu aqui 2 pessoas. Primeiro apareceu alguém lá do grupo Shivananda aqui do Brasil, falando, olha, a gente está procurando um lugar para fazer retiros, mas teria que ter tal tamanho para 100 pessoas. E tudo bem, vamos ver. Logo depois apareceu o Marcos Schultz, com a mesma proposta. Que legal. A gente está procurando um lugar para nossos eventos aqui no Brasil, mas teria que hospedar tantas pessoas. E assim a ideia evoluiu de ter uma montanha encantada tão grande. Sim, o Shivananda está com vocês desde o começo, então, a formação em Shivananda, desde o começo. Sim, desde o início o Marcos Schultz também. Shivananda parou por um tempo pela pandemia, mas tomara que eles voltem. Sim. E essa montanha, ele acabou sendo uma coisa assim tão especial para ter montanha e mar. Sim. A gente tem uma vista bonita para o mar. A gente também tem esse ambiente da montanha. A gente tem
nossa própria cachoeira, onde as pessoas tomam banho, e todo esse verde. E esse verde sempre foi raro aqui em Santa Catarina, mas hoje em dia é muito raro encontrar um lugar com uma montanha encantada. E a trajetória inteira foi simplesmente apoiar yoga como um todo. Sim. O yoga que nos sustenta, a gente sustenta yoga. O yoga que nos guia, e a gente está criando esse espaço para que yoga poderia guiar muito mais pessoas. Por isso a gente permite aqui todos os tipos de yoga. A gente não, obviamente, não usa drogas, nem esse tipo de yoga com sexualidade. Sim. Não é que é errado, mas está fora de nós, não é nossa praia. Sim, sim, com certeza. Então, mas todos os tipos de yoga, a gente tem Ashtanga Yoga, a gente acabou de ter retiro aqui de Carlos Goragne, e são várias ao longo do ano, de yoga, de budismo. Então, nossa ideia é que podemos ser um berçário para todos esses tipos de yoga florescem aqui na Montanha Encantada. E em nossos próprios programas, o que destaca nossos treinamentos é educação e experiência. Sim, com certeza. Então, para nós, yoga não é teoria. Não é uma coisa que você recebe de um livro ou online. Claro que esses tem uma parte importante. Mas aqui as pessoas, elas vivem yoga. Elas experimentam yoga. E o tempo que elas passam aqui é um tempo de transformação. Uma transformação e de experiência. Porque aula de yoga é uma coisa de interação com o aluno. Exatamente. E por isso, o que destaca nas nossas aulas são as interações entre os alunos. Elas estão se corrigindo, aprendendo a corrigir, aprendendo a dar as instruções. E tudo isso tem que ser uma coisa feita ao vivo. Exatamente. Também existe aqui um processo do aluno dentro da natureza. Sim. Dentro da natureza aqui na montanha, tempo de reflexão, tempo de contemplação e todo um processo de transformação que acontece dentro da energia. Sim, antes de você entrar, Joseph, Então, desculpa te interromper só um minutinho, até mesmo para eu não perder alguns comentários aqui, né, que estão falando que foi um processo transformador de estar aí, isso que você está falando. E antes de você entrar, eu estava comentando, né, que a Montanha Encantada é um local que todo praticante do Brasil e do mundo deseja ir, né, aquele que conhece, que já conheceu alguém que foi. Então, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, passei um mês aí em imersão, e é isso que você fala, todo o ambiente, toda a interação que a gente tem. Eu fiquei tentando hoje lembrar o nome, mas eu esqueci daquela companheira de vocês que faz as decorações com as pedras, que faz até o japamala. Jaban. Isso, ela mesma, ela mesma. Ela está aqui ainda. Eu tenho certeza que ela vai estar aí sempre, né? Porque ela é uma presença mesmo. E vocês a acolheram, né? Dessa forma assim tão carinhosa. Então é muito amor, é um local especial e assim a presença é importante, né? Isso realmente auxilia muito as pessoas que estão nesse processo. Então, é um local, sem sombra de dúvidas, aqui no Brasil, é um dos locais mais desejados, acredito, né, por todo praticante, por conta de se ouviu alguém que já foi, ou mesmo se você entra no site, vê as fotos e começa a conhecer um pouquinho. Eu fui assim, né? Eu fui já mais de 10 anos atrás, mas de ouvir falar, de ver em site, ainda na época que nem tinha Instagram desse jeito, peguei meu carrinho, na época morava aí perto e fui.
E nossa, não queria mais deixar de ir. Tive a felicidade de poder ir algumas vezes. É realmente muito maravilhoso, muito maravilhoso. Desculpa te interromper, foi só para fazer essa observação. Tem mais uma pergunta aqui. Ó, além de eventos rápidos, tem os cursos mais longos. O espaço está aberto para vários professores? Uma pergunta. Sim, né? Sim, a gente, por exemplo, no caso do Shivananda, elas alugam nosso espaço por um mês por ano. Outras alugam por um mês. Sim. A gente tem um treinamento aqui de 3 semanas de Ayurveda. Então, a gente tem nossos cursos, que são mais compridos. A gente tem o treinamento de professor em 2 tipos. A gente tem aquela de um mês. E isso permite que a pessoa realmente saia da rotina dela e vem para um lugar totalmente distinto para realmente experimentar toda aquela transformação. E essa transformação, ele acontece em todas as aulas, porque nenhum de nossas aulas é totalmente teórico. Por exemplo, mesmo nas aulas de filosofia, a pessoa está desenhando, está compartilhando, está fazendo mapas do corpo, todo esse tipo de coisa. Então, todo o nosso processo de aprendizagem está sempre interativo. Sim. Então, durante aquele mês, cada aula contribui para esse processo de transformação pessoal e também profissional. Sim. E no final do mês, cada aluno oferece uma aula de yoga completa. Então, cada aluna sai já sabendo que sabe como dar aula de yoga, porque já deu. Isso é muito importante. Sim. Então, a gente também tem um treinamento de professor modular, que são 6 módulos de 4 dias ao longo do ano. E 2 daqueles módulos podem ser online. Então, é um programa híbrido. Sim. Mas também está sendo uma aceitação muito boa. As pessoas estão adorando. Já formaram grupos para estudar junto. Sim. Então, ele tem todo aquele aspecto interativo, mas também permite que a pessoa que não tem aquele mês para vir para cá, poderia também participar. Sim, a gente... treinamento de professor de yoga. Acho que está tendo um intervalinho. Até é um encaixe aqui no que você está falando dessa pergunta mesmo, né? Como foi esse período do Covid, se fechou, se entrou em transmissão online. É mais ou menos o que você está falando. Deixa eu ver se tem... Tá agitado aqui o chat, viu, Joseph? Tem bastante gente fazendo comentários sobre a montanha. E deixa eu só ver mais uma pergunta aqui. Relatos, outros relatos que se formaram. Nina, que se formou com você e com a Lília em 2014, uma das melhores decisões da vida, agradecendo bastante. Ela tem uma pergunta aqui para você, tá? Deixa eu só ver a outra. Uma outra pessoa está perguntando quando começa o curso de Ayurveda, tá? Você tem essa resposta já? O curso de Ayurveda eu acho que vai estar em abril, próximo de 3 semanas. Tá. A gente também tem curso aqui de yoga terapia. Sim. Para as pessoas que já são professoras de yoga, que oferece uma possibilidade de trabalhar de 2 maneiras. Primeiro, elas aprendem como trabalhar 1 a 1 com clientes individuais. E várias pessoas que saíram daquele curso de yoga terapia, elas têm desenvolvido bastante trabalho. O número de pessoas, não somente com pós-Covid, mas com vários problemas de saúde crônicas relacionados ao estresse,
elas estão recebendo muito benefício dessas sessões individuais de yoga terapia. Sim. Também, no mesmo curso de yoga terapia, as pessoas aprendem como oferecer yoga terapia em grupo. Uhum. Aqui em Garopaba, a gente está oferecendo mais que 15 anos um curso que se chama Coração Saudável, que é yoga terapia em grupo para a comunidade. A gente atende grupos de 15, 20 pessoas com problemas de saúde crônica, hipertensão, problemas digestivos, dor de cabeça, esse tipo de coisa. Elas vêm para um programa de 12 semanas, um programa que está apoiado por nosso ONG e também pela prefeitura, e já está espalhado para outras prefeituras aqui em Santa Que Catarina. legal, Joseph. Está tendo uma aceitação muito boa. Eu acho que na época que eu estava aí já Mas, tinha esse programa para a comunidade. A gente via, às Claro. vezes, sim, né? Claro. Aham. Aí, E a gente está com projetos novos. Vai sair nos próximos 6 meses um livro sobre pranayamas. E como o nosso GIP, ele também vai ter aplicativo, porque a maior parte dos livros de pranayamas, ler no livro e saber realmente como fazer é um pouquinho difícil. Joseph, Mas agora com você tem muita coisa para falar. Eu estou aqui tentando guardar na minha cabeça as perguntas que vieram. Agora você falou do GIP, eu lembrei dele. Eu falei, gente do céu, essa entrevista vai ter que durar umas 3 horas. Explica pra gente, depois eu volto. Eu juro que para as pessoas que fizeram perguntas, eu não vou esquecer da pergunta de vocês. Eu já volto nas perguntas de vocês. Mas explica pra gente o GIP, que eu acho sensacional, mas acho que nem todo mundo conhece. Você tem aí para mostrar pra gente? Aí. Vamos ver um GIP. A gente tem uma aqui. Mostra pra gente, porque para quem não conhece, né? Eu conheço, eu acho sensacional. Yeah. O GIP, ele começou com como se fosse o jogo de cartas das posturas. Daí ele foi expandindo e ele são cartas plastificadas das posturas. E num espaço relativamente pequeno, ele dá toda aquela informação sobre a postura, tem instruções, os benefícios, que chakras ele abre, quais são os benefícios. E o novo GIP, que foi lançado 1 ano e meio atrás, ele vem junto com um aplicativo que tem mais que 1000 vídeos. Nossa, que legal. Que quer dizer, esse é demais. Olha o tamanho disso, é demais. É muito legal. E você vê que tem essas cartas sobre cada postura. Mas agora com o novo GIP, você tem esses 1000 vídeos. Esses vídeos mostram as instruções para cada postura, todas as variações, modificações, todos os benefícios, toda a mitologia, tudo que você gostaria de saber sobre postura. Então, tem rapidinho aqui no GIP. E para informação mais extensiva, tem no aplicativo. O aplicativo também tem 3 práticas. Tem prática para iniciantes, intermediário e também aquela de Yoga Vinyasa. Ajuda muito a vida do professor, né? Do professor iniciante, até mesmo do professor que entrou numa rotina assim de aula, que está precisando variar um pouquinho, né? Está precisando inovar nas aulas. É extremamente didático, né? A visualização é fácil, a memorização acaba se tornando fácil também, né? Por conta de todo o formato. É sensacional. E você tem um livro de mudras também, não tem? Tem. Tem aqui. Esse livro de mudras é tão importante porque no nosso método de treinamento de professor de yoga, que tudo que a gente faz
a gente diz, a minha filosofia, é Sim. que a aula de yoga deveria sempre ter um propósito, Uhum. deveria ter um Uhum. tema. Pode ter um tema físico, pode ter tema sobre a coluna, Uhum. lombar, mas muitas vezes nossas aulas têm temas como, por exemplo, coragem, autoestima, amor. Então, o que ajuda muito a desabrochar esses temas são os próprios gestos. Sim. Então, a gente usa bastante, por exemplo, para amor, pode usar esse Uhum. gesto do Uhum. lótus. Então, a ideia é que a aula de yoga, ele deveria ter vários Uhum. componentes. Ele precisa de um componente físico. Sim. Ele precisa os alinhamentos. Ele precisa conhecimento por parte do professor nessa parte física dos alinhamentos, mas a gente vê isso só como a fundação. Sim. Em cima dessa fundação, a gente quer que a aula de yoga desabroche qualidades na pessoa. Sim, com certeza. Autoestima, Ah, amor, sim. coragem. E são exatamente esses gestos que ajudam nesse sentido. E eu vou aproveitar essa deixa sua para fazer então uma pergunta aqui. Tem outras, mas uma pergunta acho que foi da Nina. Ela perguntou, pediu para você, né, dar a sua visão do que é o yoga. Então, já que você está falando de como deve ser uma aula, dando essas. Fala para gente, dá um pouquinho desse presente para gente, da sua visão. Yoga seria uma viagem, uma jornada para a sua própria casa. Se voltando para a sua própria casa, para estar totalmente centrado, contente, feliz na sua própria essência. E yoga realmente é reconhecer aquele ser que você é, que você sempre foi, que você sempre vai ser. E dentro desse ser você já está completo. Você não tem mais dúvidas, você não tem mais perguntas. Você sabe o seu propósito, a sua missão. Você sabe quem você é e por que você está aqui nesse corpo, nesse momento. Isso seria, vamos dizer, o objetivo de yoga. E asana, pranayama, meditação, isso seria os Uhum. ferramentas. Eu diria que yoga tem esse objeto final, autoconhecimento, mas também tem esses outros objetos secundários que também são válidos. A saúde para o corpo físico, o equilíbrio psicoemocional, todos esses benefícios secundários, eles têm valor em si e eles também servem de fundação para esse autoconhecimento que seria realmente o objetivo de yoga. Sim. Lindo, lindo. E para a gente estar em casa 100%, Sim. para a gente sentir completo, inteiro, naquele momento de morte, de não ter dúvida, de saber eu vim para essa experiência, para eu me conhecer de forma completa, inteira, e para compartilhar esse método de yoga para que mais pessoas poderiam se conhecer. Eu vejo outra coisa também, que essa jornada de yoga não é somente uma jornada individual. Na sociedade em que a gente vive hoje em dia, eu acredito que yoga seria a melhor solução. Porque eu acredito que a política em si, os movimentos ambientais em si, até a própria religião organizada, todas elas poderiam ter valor, mas eu acho que até a pessoa saber quem é o ambientalista, quem é a pessoa que está praticando essa religião, quem é a pessoa que tem essas crenças políticas.
Eu acho que sem conhecer essa pessoa que desempenha esses vários papéis na sociedade, daí a gente está atuando através de condicionamentos que nunca vai dar nem a felicidade para a gente e também não vão ter o benefício para a sociedade como poderia ter quando a pessoa junta com esse processo de autoconhecimento. Sim, sim. Baixar um pouco as barreiras e olhar mais o próximo sem tanta resistência, preconceito, sem tanto avidia, né? O povo parece que vive mais mergulhado na ignorância e acaba deixando a animosidade aflorar muito mais, né? Por essa onda, é tomado por essa onda. Então a prática de yoga nos protege desta onda que pode estar muito agitada aí perto da gente, Sim. né? Joseph, mais uma pergunta. E Desculpa, pode falar, pode falar. E por isso que Patanjali falou que o objetivo de asana é superar os altos e baixos Sim. na vida. E a palavra que ele usa, anabhigataha, ele poderia também dizer a imunidade. Então a gente fica imune a todos esses altos e baixos da vida, para que não importa o que a gente faz, a gente está sempre em casa. O que falta hoje em dia, mais que tudo, as pessoas encontrar essa própria casa dentro delas. A revelação do Dharma, do plano divino, né? De encontrar um propósito maior naquilo que trouxe a gente para cá, né? E olha, a gente tá meio, a coisa tá meio fluindo bem aqui nas perguntas, porque a pergunta é justamente sobre quando você lança seu livro sobre Yoga Sutra, de Patanjali. Os Yoga Sutras. Vale, ele está escrito, em grande parte traduzido, mas vai levar mais um ano ainda. Tudo bem, respondido então. Mas antes, no ano passado, eu ofereci um curso online e no ano que vem também vou oferecer outro curso sobre os Yoga Sutras. Muito bom. E as pessoas que participam, daí elas recebem todos os capítulos em português. Olha, interessantíssimo, hein? Bom, todos os seus cursos devem ser divulgados na página da montanha, né? É só o pessoal acompanhar e eles recebem essas informações, né? Eu acredito que bastante gente, se ainda não te conhecia, vai querer te acompanhar e acompanhar o que você oferece aí de curso. Joseph, fala um pouquinho mais em relação aos cursos, né, da yoga terapia. Até como eu tinha comentado, né, a gente está aí com um projeto de tentar tratar a yoga terapia dentro da Aliança do Yoga de uma maneira diferenciada, porque a gente reconhece a diferença, né? Talvez a gente ainda não saiba lidar com, porque é bem diferente, mas a gente está entendendo que não dá para colocar no mesmo saquinho ali, né? De formação em yoga e formação em yoga terapia. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente a sua impressão em relação a isso e qual é o procedimento que você tem aí para realizar o teu curso de yoga terapia. Quais são suas exigências? Ele é para professor de yoga. Tem que ser, né? Pode ser que a pessoa ainda está em curso de professor de yoga, mas tem que até finalizar o curso de yoga terapia para receber esse certificado também tem que finalizar seu curso de professor de yoga. É muito interessante porque para nós nos Estados Unidos o curso de yoga terapeuta começou primeiro. E o curso de professor de yoga começou porque as pessoas que estavam entrando no nosso curso de yoga terapeuta, o curso de professor de yoga delas não estava oferecendo base suficiente para ser yoga terapeuta. E elas tinham informação sobre yoga, mas elas não tinham, vamos dizer,
a flexibilidade no uso das ferramentas. Então, no nosso curso, a gente, como se fosse, aprende a cozinhar com os ingredientes frescos. E esses professores de yoga estavam chegando para nós, não é assim, é assim e assim. Mas no yoga terapia não pode trabalhar assim. Você tem que ter habilidade de modificar, de adaptar. Você tem que ter um leque de ferramentas maior. Porque você vai encontrar pessoas com vários tipos de limitações. Que pode usar essa ferramenta, mas não pode usar aquilo. Então, o yoga terapeuta, ele precisa de um leque de ferramentas maior. Primeiro, tem que ser um base bom como professor de yoga, porque ele é mais difícil. Sim. Precisa de tudo que você já conhece como professor de yoga e precisa mais, porque você está com alguém, você está aceitando o risco de trabalhar com alguém com condições de saúde. Tem que entender a condição, tem que entender os benefícios e contraindicações para todos os ferramentas de yoga. Tem que também entender como trabalhar um a um, porque é um relacionamento mais profundo. Então, você começa trabalhando primeiro como professor de yoga e depois você poderia aprofundar trabalhando um a um. Porque nesse relacionamento de professor de yoga, você poderia mais ou menos dar para o grupo. Mais ou menos vai ser isso. Então, vai servir 80% para um, 60% para o outro. Mas trabalhando um a um na yoga terapia, você vai querer ter um leque de ferramentas para que você poderia oferecer exatamente o que aquela pessoa precisa. Sim. Também nessa yoga terapia vai entrar numa dimensão psicoemocional, espiritual e um relacionamento muito mais profundo. E tudo isso tem que ser abordado. Por exemplo, o treinamento de professor de yoga terapia nos Estados Unidos, primeiro tem que entrar como professor de yoga. E depois tem mais 600 horas. 600 horas, é muito. Aqui no Brasil, a gente oferece de 200 horas. E dá à pessoa aquela mínimo que precisa para praticar. Praticar em dois sentidos. A maior parte acabam praticando um a um. E tem sido uma demanda bem grande. Sim. O que acontece? Pessoas vêm para a aula de yoga e muitas delas precisam mais. Daí elas vão para essa aula um a um e que elas descobrem que essa aula individual permite que elas realmente ganhem vantagens em termos de superar essas doenças crônicas, esses sintomas. E realmente o mercado de nossos yoga terapeutas de sessões individuais tem crescido bastante nos últimos anos, especialmente depois da Eu Covid. acho que pelo perfil do professor de yoga, ele naturalmente, né, na grande maioria, o professor de yoga ele quer ajudar. Então, às vezes ele começa a dar aula em grupo e ele começa a sentir essa deficiência de não conseguir ajudar adequadamente determinada pessoa, outra. E isso, muito provavelmente, vai fazer com que ele busque mais, né? Então, isso é uma grande oportunidade também para esses professores, que eu acho que são muitos, viu, que passam por isso, que chegam em determinado momento e se sentem até um pouco frustrados de não conseguir ajudar mais. Então, porque precisa, como você falou, precisa ter um olhar sobre o aluno, meio um olhar de raio-x, né? Para a gente conseguir identificar. Então, às vezes, a pessoa tem tá que ali, ser ela até um olhar de raio-x. E tem que ter uma caixa de ferramentas. E tem que ter uma caixa de ferramentas bem grandes
para que depois de ver o que tem dentro do raio-x, ter todas as ferramentas para poder realmente ajudar aquela pessoa. E saber como também usar, né? O yoga terapeuta, ele tem que entender, primeiro, a gente tem parte de nosso curso que seria toda a anatomia do yoga, toda a estrutura, todos os músculos. E isso seria a sua primeira parte. Depois a gente tem fisiologia, entendendo em detalhe todos os sistemas, de uma forma que o treinamento de professor de yoga não poderia alocar tantas horas por esse tipo de coisa. Depois tem que ter a parte psicoemocional. Como relacionar com esse cliente, como entender esse aspecto psicoemocional e como é que as ferramentas de yoga poderiam ser usadas, por exemplo, no caso de depressão, no ansiedade, quais são as posturas, os pranayamas, os mudras que servem nessa situação. Sim, e nesse ponto, né, Joseph, eu acho que tem uma questão muito importante também, que o professor ele precisa ser treinado para estabelecer determinados limites na relação, né, para que o aluno não confunda e não acabe tornando uma relação de dependência, que isso acaba sendo comum para aquele professor que não tem muita prática e vai para ajudar, e esse aluno está tão carente, tão necessitado, que ele se joga nesse professor e dá para ele uma carga gigantesca que não é dele, né? Então, o professor tem que saber se preservar dessa carga também, né? Ajudar, mas se mantendo ali num local seguro para ele, né? Para que ele, né? Deixa eu aproveitar, só para fazer, para te passar mais um relato de ex-aluno aí, de você. Esses nomes, né, que normalmente são apelidos, então é Tabertotti, apelidos ou nomes juntos com o sobrenome Tabertotti. Ela falou, olha que interessante, ela fez aí yoga terapia integrativa e hoje está trabalhando, olha que legal, com pacientes oncológicos com a yoga terapia e está muito satisfeita, se formou em 2018. Olha que bacana, né? Então, assim, realmente trabalhar com paciente oncológico, o aluno precisa ter um preparo, né, Joseph? Um preparo dele psicológico para não se abalar tanto, né? Não dá para falar para não se abalar nada porque a gente é humano, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de força, né? Eu vou seguir para fazer as perguntas, porque senão não vou. Acabei de comprar, estou fazendo pranayama para ansiedade. Ela comprou algum livro seu, não sei qual. A Ju está perguntando, possível comprar? Eu não sei o que também. Eu deixei passar muita pergunta. Na editora? O site nosso site eu acho que é yogaintegrativa.com.br. Yoga Integrativo. Yoga Integrativa, o site dos livros, yogaintegrativa.com.br. Tá. Joseph do céu, tem 1 milhão de perguntas aqui que eu não consegui ver, porque não estava rodando sozinho. Relatos e perguntas. Então, assim, o site alguém passou aqui. Aqui, ó, uma pessoa de Olinda, Pernambuco, querendo fazer o curso e perguntando se tem abrigo. Você tem abrigo para essa moça, Joseph? Deixa eu ver aqui. Raíssa, a montanha encantada. A gente tem aqui hospedagem para 100 pessoas. Sim, Raíssa, desculpa estar dando risada. É que a montanha, você se hospeda direto na montanha, tá, Raíssa? Desculpa, assim, eu não tô rindo de você, mas é que sim, assim, entra no site para você ver, né? Hospedagem, quartos com banheirinho, é tudo maravilhoso. Você pode passar 1 mês lá, tá? Então entra no site que você vai ver. Agora todos os quartos têm ar quente e frio. Olha, importante. Que chique! Eu nunca passei nem calor nem frio aí, sempre fiquei de boa, porque o clima é gostoso, né? Estando na montanha, e já fui no verão e no inverno. Deixa eu ver o que mais. Estive no curso, recomendo imensamente. Como são os cursos online?
Acho que a hora que você falou de alguns... Sim, vai ter um curso de pranayama online começando em agosto. Vai ser quantas semanas? Eu acho que 12 semanas online. E esse curso online de pranayama, as pessoas vão receber os capítulos de nosso novo livro de pranayama. Oba, vou fazer, hein? E Aquele curso é 100% online. Eu, junto com a minha coautora, a Karen Silberberg, ela é fisioterapeuta. Então, ela tem a habilidade de responder todas as perguntas sobre a fisiologia da respiração, os benefícios, contraindicações. serão aulas ao vivo, Joseph? 26 de agosto. 26 de agosto inicia, são 12 semanas. 26 de agosto começa online pranayama. São aulas ao vivo? Sim. Sim, totalmente ao vivo. Gravado. Mas também poderia ser gravado para assistir depois. Mas a transmissão é feita ao vivo, quem não pode participar, aí assiste, né? Legal, mas a aula, Sim. o curso é ao vivo. A live ficará gravada? Sim. Sim. Oi, pode falar. E a gente tem um treinamento de professor modular. São 6 módulos de 4 dias, um cada 2 meses. Mas 2 desses módulos pode fazer online. Certo. Então, ele está feito online, ele é um curso Certo. híbrido. Uhum. Então, tem pessoas vendo de distância, só podem vir para a montanha 4 vezes. Uhum. E daí, ele está também servindo para pessoas que não conseguem largar família e trabalho para passar um mês na montanha. É para poucos isso daí, viu? Deixa, ó, muito relato. Eu apertei um botão aqui que sei lá o que aconteceu, mas ainda tá mais gente. Luciane falando que está trabalhando com yoga terapia e que mudou a história dela com yoga. Uma pergunta aqui, se não há cursos em espanhol? Tem curso em espanhol? Tem curso em espanhol, de fato tem em janeiro. Tem uma professora que vem aqui da Argentina. Né? O nome dela é Carmen. Então, e essa pessoa poderia participar nesse curso de Carmen em espanhol. Ela passa uma semana aqui, eu acho. O curso de uma semana, normalmente em janeiro. É totalmente... ela traz um grupo de Argentina, mas também algumas pessoas aqui do Brasil também fazem inscrição para esse curso. ótimo. Deixa eu ver o que mais. Gente... É pouca coisa que a montanha não tem. Olha, eu espero que eu tenha conseguido tratar aqui da maioria das perguntas. Se eu não conseguir, gente, manda de novo, que tá entrando pergunta também no coisinha aqui. Deixa eu ver se tem mais. Eu estava falando, Joseph, antes de você entrar também, que toda semana o Instagram muda, né? A configuração dos negócios. Eu estou completamente perdida hoje. Nossa, voou o tempo, Joseph. Eu estou, assim, encantada com a tua presença, com a tua entrevista. Estou muito agradecida mesmo, muito feliz. Como eu falei, a gente poderia ficar ainda mais muito tempo. Estarei presente nesse curso de pranayama, com certeza. Já vou entrar no site aqui depois, tá? Para ver o procedimento para me inscrever. Vai ser ótimo. Até estou precisando mesmo. Estou fazendo alguns cursos com a Laura, mas de pranayama não estou fazendo nenhum no momento. Vai ser ótimo. E... eu gostaria que você desse um encerramento, um presentinho que você puder dar pra gente. Ó, mais uma pergunta aqui, não estão querendo que a live acabe, hein, Joseph? Como você vê o yoga no Brasil neste momento? Acho que em relação a... Não sei. A pergunta é essa, daí assim, a interpretação eu deixo por sua conta. Como você vê o yoga nesse momento? No Brasil? Eu acho que não é só Brasil, eu acho que yoga no mundo inteiro, eu acho que ele está
é como se fosse uma flor nova expandindo, ficando enorme, ficando grande, colorido, florido. E a sociedade, vamos dizer, as categorias tradicionais, elas não sabem exatamente o que fazer com essa flor. E eu acho que vai ser alguns anos para saber a dimensão dessa flor, onde ele vai encaixar na sociedade, ou qual vai ser o papel do governo em regulamentar, decidir que tipo de adubo você pode usar, quem pode cultivar essa flor. Eu acho que nesse momento o que está bonito aqui no Brasil é a diversidade e a aceitação. Muito bom. E também a ausência do ego. Uhum. E para mim, essa ausência de ego, quem incorpora melhor isso seria o próprio professor Hermógenes, um dos grandes fundadores do yoga aqui, que nunca queria ser chamado de mestre, mas só de professor. Eu acho que esse espírito, essa criatividade, essa ausência de aprender, de experimentar coisas novas, eu acho que tudo isso caracteriza yoga no Brasil e por isso eu vejo o futuro muito positivo. Ah, que bom. Muito bom ouvir isso de você, muito bom mesmo. Ó, e assim, complementaram a pergunta em relação, né, a como essa mudança para o online afetou o ensino. Olha, eu acredito que certas coisas são enriquecidas pela possibilidade do online. Mas certas coisas, por exemplo, no nosso caso, onde a aprendizagem acontece no relacionamento, na interação, um aluno corrigindo o outro, eu acredito que certas coisas em relação a yoga realmente precisam ser feitas ao vivo. No nosso caso, onde a pessoa está num processo de transformação e que essa transformação precisa essa interação com os outros alunos, para nós o processo presencial é muito importante. E em outros aspectos, eu acho que, por exemplo, no caso de nosso curso de pranayama, para pessoas que já têm base, eu acho o online muito útil. Então, eu acho que os dois têm utilidade e com o tempo a gente vai ver as áreas que servem mais para online e as áreas que servem mais para Sim, é experiencial. tudo muito novo ainda, né? A gente ainda está se adaptando a isso, né? A gente foi meio que obrigado a fazer isso, né? E daí agora que estamos ainda. Mas eu concordo, eu acho que cursos de curta duração eles são muito proveitosos, como você falou, para quem já tem essa base e tal, né? Muito bom, né? Se eu agora estou muito mais longe, estou sem carro e sem carteira de motorista, porque está com ponto não sei o quê, e daí eu não consigo nem alugar um carro, então para ir para a montanha agora vai demorar. Então vou te ver no curso de pranayama mesmo, vai ser o jeito, ainda bem que tem, né? Ó, mais um relato aqui celebrando muito a sua presença. Que incrível, que momento para estar vivo e ter a possibilidade desse encontro. Harion, Espaço Vento comentou. Espaço Vento, namastê. A gente fica contente com a sua presença. Obrigado. Bom, Joseph, muito grata mesmo. E daí você pode fazer o encerramento da forma como você quiser. Vamos finalizar cantando o Om de uma forma bem interessante. A gente vai cantar Om com a Pranayama Anuloma Krama. A gente vai respirar em 3 partes, parte baixa, parte média, parte alto dos pulmões, e ele vai dar um Om bem mais forte. Vamos fazer junto.
Namastê. Namastê. Muito obrigada, Joseph. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo, tá? A gente vai se ver aí, dia 26 de agosto, né? Começamos. Até a Até, próxima. querido. Bom, semana que vem, né? Semana que vem você ainda vai dar mais um presente pra gente. Vamos estar aqui te assistindo. Pessoal, semana que vem, Legal. Joseph estará aqui sozinho, compartilhando com a gente um pouco mais de tudo isso que ele tem para compartilhar. Então, a gente ainda tem mais uma horinha aí com ele. Felizmente. Vou dar aula de pranayama e mudras para você. Ui, que delícia! Ótimo, ótimo, ótimo. Pessoal, então, semana que vem a gente vai anunciar de novo aqui, mas já marquem aí na agendinha para não perder essa oportunidade maravilhosa de ter o Joseph com vocês mais um pouquinho. Muito grata, Joseph. Tenha um excelente resto de dia. Muito grata a todos que participaram. A participação foi bem grande, não consegui acompanhar. Peço desculpas se eu não tiver conseguido atender todas as perguntas. E alguém perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, com certeza ficará gravada e à disposição. Tchau, tchau, Joseph. Obrigado. Muito Até a grata, próxima. namastê. Tchau, tchau. Até. Namastê.